Hoje a gente vai falar sobre uma doença do cafeeiro que muita gente se esquece, que é a cercóspora. Se você se interessa por esse assunto, você está no vídeo certo. Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E hoje a gente vai falar sobre uma doença que se chama cercosporiose, causada por um fungo ascomiceto, que a gente chama de cercóspora. Ele atinge, na verdade, várias culturas, como soja, milho e também o café. A gente vai falar aqui do café, mas na verdade tem muita coisa aqui que dá para levar para outras culturas também, porque o fungo vai se comportar mais ou menos da mesma forma, apesar de não ser o mesmo fungo, mas tem um comportamento muito parecido. E para começar, a gente vai falar sobre aquilo que propicia maior infecção, maior ataque desse tipo de fungo. Em geral, a cercóspora vai se manifestar com maior intensidade num cenário de baixa fertilidade do solo. Por quê? Porque a planta não vai ser bem nutrida e tudo começa por aí. Uma planta bem nutrida, ela é muito mais resistente às doenças também. Apesar de ter os produtos químicos, os tratos culturais e tudo mais, a nutrição ela é a parte fundamental. Por quê? Porque uma planta bem nutrida ela é capaz de resistir muito mais a ataques de doenças, de patógenos. Então, o solo com baixa fertilidade é um fator importante, justamente por conta desse reflexo na planta. Então, a gente também consegue deduzir que, por exemplo, se você fizer uma boa adubação, mas aquele teu solo não estiver bem corrigido e a planta não conseguir absorver, ela vai estar mal nutrida, logo ela também vai estar mais suscetível a esse tipo de ataque, ao ataque da cercóspora. E aí também fica um outro gancho, lavouras que são muito produtivas, porque justamente quando ela tem uma alta carga, é muito comum uma lavoura que produz muito, ela drena muito o solo, porque uma planta produtiva ela esgota o solo, é exatamente por isso que a gente faz adubação, para repor esses nutrientes, mas também porque como ela tem muito fruto, ela vai demandar muito nutriente para aquele fruto. Então sai muito nutriente das folhas e vai para os frutos. É aquele balanço de fonte e dreno. Como tem muita demanda ali no fruto, as folhas vão ficar mal nutridas. Mal nutridas não por falta de nutrientes, mas por conta que tem alguma coisa demandando muito nutriente, que são os frutos, e uma carga muito alta de frutos. Então, lavouras muito produtivas, com cargas muito altas, têm uma tendência a ter maior ataque de cercóspora também. Esses são os fatores da nutrição, não necessariamente são mais fáceis de controlar, porque como eu falei, uma planta que está produzindo bastante, ela demanda muito nutriente. Nem se é possível você fazer aquele aporte 100% do necessário para repor aquilo. Alguns fatores ambientais também influenciam bastante na cercóspora. Um alto volume de precipitação, porque existe uma relação entre o tempo de molhamento da folha, ou seja, o tempo que ela fica molhada, associada a temperaturas também, né? A temperatura ideal do fungo é por volta de 25 graus. Então, verão, primavera, a temperatura ali por volta dos 25 e 1, 2 dias, 3 dias. Não aquela chuva forte, porque a chuva forte geralmente ela abaixa também a temperatura. Mas aquela chuva fraquinha, fininha, ela faz com que a folha fique sempre úmida e a temperatura não cai. Então fica quente e úmido. Isso é muito bom para o fungo se desenvolver. Então essas situações também propiciam que o fungo se desenvolva muito rápido e cause muito dano à planta. Uma outra questão também que muitas vezes vem junto com essa época de chuva é a questão dos ventos. Então muito vento também dissemina os esporos do fungo, que faz com que, por exemplo, saia desse talhão e vá para esse talhão. Por quê? Porque o vento está levando. Insetos também pode fazer esse trabalho. Então a cercóspora, uma vez que ela está ali na lavoura e ela encontra esse tipo de ambiente, ela vai atacar tanto as folhas quanto os frutos. As folhas vai produzir uma lesão que parece um alvo. E é por isso que é chamado também de olho pardo, justamente por conta desse formato que ele forma. E embaixo, na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha, se você olhar bem no centro da lesão, às vezes você consegue ver alguns pontinhos pretos. Esses são as estruturas reprodutivas do fungo. Até por isso que num vídeo eu falo muito sobre a forma de você fazer o controle. Nesse vídeo aqui eu dou uma dica sobre isso e de como você consegue melhorar muito o seu controle foliar, tanto na parte de nutrição, como também na parte de defensivos agrícolas. É uma dica muito simples, mas que pode ajudar bastante. Depois dá uma olhada lá. Já nos frutos, ela vai aparecer umas manchas depressivas no fruto, ou seja, não vai ficar aquele calombo no fruto. Ele é uma mancha que fica para baixo, então o fruto está normal e onde tem a mancha ele fica um afundado. No início
um afundado, parecendo uma lesão meio marrom, e depois vai secando, vai ficando uma lesão escura, preta, e fica bem aderido ao grão. Isso daí pode causar alguns defeitos lá na frente e atrapalhar a qualidade de bebida de café. Se isso não acontecer, um ataque muito severo de cercospora nos frutos pode proporcionar a caída desses frutos no chão, e uma bebida que seria de qualidade, porque estava na planta, passa a não ter qualidade, porque vai para o chão, e a gente sabe que no chão tem todos os processos de fermentação muito mais acelerados, né? E a degradação da qualidade desse café. Com relação ao controle da cercospora no cafeeiro e nas outras culturas também, a gente tem algumas coisas que a gente tem que observar. Essa parte nutricional, então, como eu falei, com base em qualquer doença, qualquer praga, isso daí é de onde você tem que partir. Você tem que partir de uma planta extremamente sadia, e aí você vai entrar com outros métodos. A planta tem que estar muito bem nutrida, para depois você aplicar outras estratégias. Porque se você não tiver uma planta bem nutrida, qualquer coisa vai ser uma doença, qualquer nível de pressão dessa doença vai ser um problema para você, e você vai gastar muito dinheiro, sempre muito dinheiro, para cuidar. Então, a nutrição adequada é a base de qualquer coisa. E a gente sabe, tem alguns artigos já sobre isso. Vou deixar alguns artigos na descrição que fala justamente sobre quando você aumenta o nitrogênio, tem uma diminuição do ataque da cercospora. E quando você aumenta o potássio, foi observado um aumento da intensidade do ataque da cercospora. Outros estudos também sugerem a utilização de silício. O silício vem sendo estudado e é algo muito interessante, não só para cercospora, mas também para outras doenças e até pragas. E você pode utilizar ele, por exemplo, como silicato de potássio, numa adubação, ou você pode utilizar ele como silicato de cálcio e magnésio, e aí utilizar ele para fazer a calagem. Assim você vai corrigir o solo, fornecer cálcio e magnésio, e também vai fornecer o silício para a planta. Então você fazendo a correção com silicato de cálcio e magnésio, colocando 3 nutrientes no solo, na verdade. A planta vai absorver esse silício, e ele vai para as folhas, forma tipo uma camada interna na planta, que ajuda na proteção dela. Nos controles químicos, a gente vai ter aí principalmente os triazóis e as estribirulinas. Vamos ter outros também, mas aí precisa de um critério técnico muito bom, e é sempre importante lembrar que é muito interessante você fazer a rotação de princípios ativos, mas não só da molécula, mas também do sítio que ela atua. Porque às vezes você está utilizando uma molécula que você troca por uma outra, mas que vai agir no mesmo lugar no fungo. Isso não é tão interessante porque você está trocando o princípio ativo, mas você não está trocando o sítio de ação. Então você pode provocar uma resistência. A resistência é justamente quando você aplica um produto e aquele produto não funciona mais, porque o fungo adquiriu uma resistência. Isso acontece muito quando você fica batendo muito numa tecla, batendo muito num defensivo apenas, em um princípio ativo. Aqueles fungos que forem sobrevivendo às suas aplicações, você vai selecionando os fungos resistentes. Então você aplica, nunca controla 100%. E aqueles que sobram, eles vão disseminar de novo na lavoura. Só que da próxima vez que você aplicar, por exemplo, se você controlou 80 na primeira, você controlou 70 na outra, você controlou 30 na outra, você já percebe que a tua eficiência está caindo bastante. Ou seja, aqueles fungos que estão na lavoura, eles já não sentem mais tanto aquele defensivo que você está utilizando. Outra coisa muito importante é que no café, principalmente, a gente não pode deixar de utilizar o cobre, os fungicidas cúpricos. Eles são de contato, não entram na planta, não são sistêmicos, ou seja, caiu na folha aqui, ele vai proteger esse lugar, mas eles são muito bons porque eles pegam uma gama enorme de doenças e não provocam essa resistência. Então, a melhor saída possível seria você utilizar o controle químico com essas moléculas sistêmicas associado com o cobre. O cobre tem que estar sempre presente e deve ser, na minha visão, a principal arma que você tem como preventivo para esse tipo de doença, porque a melhor forma de você tratar essas doenças é não deixando elas entrar. E se você está fazendo a implantação da lavoura e tem a possibilidade de utilizar cultivares resistentes, por exemplo, a ferrugem, isso vai ajudar bastante. Porque apesar de muita coisa que você utilizar para controlar a cercospora, para controlar a ferrugem, se você tiver uma planta suscetível a essas duas doenças, a chance de você perder a mão e ter prejuízo na sua lavoura aumenta bastante. Quando você tem uma planta resistente à ferrugem e você só tem então que se preocupar com a cercospora, já fica muito mais fácil de você trabalhar, muito mais fácil de você desenvolver as suas estratégias. Então, como eu falei, eu vou deixar alguns artigos na descrição. Sempre confere a descrição, dá uma conferida nas coisas que tem lá. Tem o Instagram lá, manda pergunta também no Instagram, segue lá.
dicas de vídeos também que vocês querem ver por aqui. Se esse vídeo te ajudou em algum momento e você quer mais desse tipo de informação, se inscreve lá no nosso canal para quando sair vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai ter esse vídeo em primeira mão, vai ter conteúdo de qualidade em primeira mão. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bora que o agro não para.